Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Já damos as boas-vindas ao querido Carlos, que conosco aqui nessa tarefa, nós aprendemos muito obrigada, Carlos. As intérpretes para Libras, Eliane Carvalho e Tainan Tinum, ambas do Grupo de Estudos Surdos Espíritas. E os nossos queridos convidados, o Romero de Matos Esmeraldo, médico, cirurgião de transplantes de órgãos, participa do Centro Espírita Casa do Caminho e Grupo Espírita Meimei, em Fortaleza, e do Centro Espírita Sem Fronteiras. E a Joédla de Lima, que é palestrante espírita e autora do livro Estratégias do Amar. Coordena o Departamento de Estudos e Prática da Mediunidade da União Espírita Cristã em Patos, na Paraíba, e colabora com as atividades assistenciais do Nosso Lar Tio Juca. Nossos agradecimentos muito especiais aos queridos parceiros de transmissão. Muito bem, Luziane, uma satisfação imensa. As nossas boas-vindas a Joédla e Romero e as nossas queridas intérpretes, e a você que está de casa acompanhando nossa saudação fraterna. Hoje vamos finalizar o estudo do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos, com os temas: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida e proveito dos sofrimentos para outrem. Já vamos iniciar perguntando a Joédla, no item 28 deste capítulo: um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-se-lhe o fim? Uma pergunta muito forte, não é? Todo esse capítulo, todo o restante dessas questões mexem muito com a nossa emoção. Mas antes de responder, eu quero dar boa noite a todos. Boa noite a Luiziane, a Carlos, às intérpretes de Libras, a Romero e a todos os que nos assistem. Todas essas respostas são dadas pelo Espírito São Luís, né? Pelo Espírito São Luís. E antes eu comecei a refletir um pouco, porque cada um de nós já experimentou o que é ver o sofrimento de outrem. E quando é de um ente querido, a nossa reação natural é buscar meios para amenizá-la. E dependendo da posição, da aproximação que tenhamos com aquele que sofre, sofremos junto com eles. Né? Quantas vezes nós já participamos de campanhas para ajudar o tratamento de saúde daqueles que sofrem. Então, a questão do sofrimento não nos deixa ficar, vamos dizer assim, apático diante deles. Né? A gente sempre procura fazer algo. Porém, essa pergunta, ela é muito forte, como eu já disse. Ela questiona se, diante de um sofrimento muito grande, né, seria plausível apressarmos o fim? Então, a ação seria de uma prática da eutanásia. Mas eu gostaria de focar na resposta do Espírito São Luís, porque ele vai focar na nossa prepotência, que é aquele sentido que a gente se acha acima dos demais e acha que nós temos a condição de determinar que aquela dada situação chegou ao fim e que nós temos a condição de defini-la, de determiná-la. Isso está mostrando que nós estamos realmente com um problema de referencial. Porque, do ponto de vista reencarnatório em que nós estamos, a maioria de nós não tem a percepção de que se já chegou o termo daquele espírito e se já chegou
não está em nossas mãos. Então, eu quero trazer um outro ponto que eu meditei ao ler a resposta de São Luís, do Espírito São Luís, é que será que nós não estamos querendo nos livrar dessa dor que está reverberando em nós? Porque a dor do outro é uma experiência de aprendizado, é muito, vamos dizer assim, é uma travessia que aquele espírito precisa fazer de aprendizado. Mas todos nós que estamos juntos dos que sofrem, também temos algo a aprender. E, às vezes, a gente quer fugir. A gente quer fugir de encarar essa dor em nós próprios. Fica para a gente pensar. Mas tem um outro ponto nessa questão, é que ele diz que a pessoa está num estado desesperador. E se alguém está nesse estado, nos cabe ajudar. Como é que nós podemos ajudar? Tem diversas formas, dependendo do papel em que nós estejamos ocupando. Buscar o socorro médico, auxílio hospitalar, buscar emanar amor, estarmos presentes, rogarmos a assistência dos espíritos tutelares. Cabe nos identificar o papel que ocupamos e o que nos cabe fazer. Porém, sabermos das nossas limitações. Nós não sabemos quando chega o termo daquela provação. Quando esse espírito querido vai ter aprendido a lição, ter concluído a jornada que lhe cabe enfrentar. Excelentes reflexões, Joedla. Já abrindo esse painel de um tema que é tão importante, tão delicado, e que a gente mesmo precisa refletir e debruçar-se em reflexões bem profundas. Nós gostaríamos de cumprimentar todos que estão chegando, identificamos aqui pessoas da Bahia, do Piauí, São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e também da Argentina e dos Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos, as perguntas são bem-vindas, os comentários, e vamos construindo esse espaço aqui que é nosso, do Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Romero, ainda nesse item 28, refletindo ainda sobre essa temática, existem alguns termos que são, assim, que trazem um pouco de confusão, e a gente queria aqui a sua elucidação, seu esclarecimento. Você poderia distinguir o que é eutanásia, de distanásia e da ortotanásia? Qual a elucidação espírita sobre estes temas, Romero? Boa noite a todos, Luziane, Carlos, Joedla e Eliane, e aos prezados amigos que participam dessa live. Essa pergunta realmente é muito importante para que a gente possa distinguir. Nós vamos voltar à pergunta inicial, né? Que foi feita e que a Joedla já tocou no ponto crucial. Trata-se de um crime de eutanásia, porque a pessoa está no fim da vida, acredita-se que está no fim da vida, está sofrendo, e por um sentimento de piedade você quer apressar a vida. Não é ele que apressa. Se é lícito poupar em si, então implica que alguém vai poupar o sofrimento dele através de algum ato. E isso realmente é a eutanásia, que ela é definida como um método ou ato destinado a pôr fim ao sofrimento, deixando morrer, no caso da eutanásia passiva, você não faz nada para evitar a morte, até se exime de prestar socorros, ou provocando uma morte sem dor, através de uma injeção, de uma prescrição médica, geralmente uma injeção mais de um opiáceo, alguma coisa que seja mais potente, né? Ou barbitúrico. Né? Essa é uma definição de 1972 de Linus Pauling, George Thompson e Jacques Monod. Então, nós vemos como todas essas questões que estão no Livro dos Espíritos, como elas são atualíssimas e que causam ainda muita controvérsia internacionalmente. E a gente depois pode comentar sobre isso. Né?
Mas em 1968, já em 1968, a Associação Médica Mundial adotou uma resolução contrária à eutanásia, né? Ele dizia que o médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará os seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para cobertar tentativa contra a sua dignidade e integridade. Então, nós vemos como isso é uma coisa muito forte, que ela é criminalizada internacionalmente, porque isso é a Associação Internacional de Médicos que chegaram a essa conclusão, né? Em 83, também essa mesma associação diz que é dever do médico curar, o dever dele é curar, né? Quando for possível, aliviar o sofrimento e agir na proteção dos melhores interesses do seu paciente. E não fará nenhuma exceção a esse princípio, né? Esse, em termos mais amplos, isso aí é a eutanásia, né? E nós vamos ver depois o que é que os espíritos comentam sobre isso. E a distanásia já começa a dizer, pelo próprio nome de distanásia, que é um termo errado, né? Foi proposto em 1904, é um termo antigo, e tem sido empregado para definir uma morte prolongada e acompanhada de sofrimento. Isso é a definição daquela época, mas modernamente a gente associa a distanásia com a ideia da manutenção da vida através de processos terapêuticos, que geralmente podem ser fúteis e se caracteriza como uma obstinação terapêutica. É como se o médico sentisse que o dever dele é tentar salvar aquela pessoa, mesmo sabendo que ele vai morrer, né? Então, isso é considerado pela Conselho Federal de Medicina como eticamente inadequada, como também pela Associação Médica Mundial. Então, a distanásia é inadequada eticamente. Não há punição para o médico ou para a enfermagem, ou quem esteja cuidando, de provocar a eutanásia, a distanásia. O que é que acontece? Uma ocorrência muito comum. É um paciente que pode ser um câncer terminal, ou pode ter algum outro problema sério, né, que está quase que só esperando, está hospitalizado, quase que só esperando o momento da sua morte, e ou sofre um infarto, durante a noite sofre uma parada cardiorrespiratória, e o time de resposta rápida é acionado, eles não olham o prontuário porque ali tem uma urgência, aí imediatamente procede com a ressuscitação cardiopulmonar. Aí entuba o paciente, pega um soro, às vezes pega um acesso venoso profundo, que pode causar suas complicações também. Aí diz, e agora? Ele abriu os olhos, ele está com a pressão dele melhorou, e ele não está respirando, né? Ele precisa de um suporte ventilatório, vamos levar para a UTI. Aí vai para a UTI. Aí começa a sua jornada. Depois de 8 dias que ele está, se não tivesse recuperado e não tiver feito a pneumonia, ele vai fazer uma traqueostomia. Às vezes pega um acesso arterial, às vezes pega um acesso subclávia. Com o acesso da subclávia, que é um acesso venoso profundo, pode funcionar a pleusa, faz um pneumotórax e agora tem que drenar esse tórax dele. Aí tem que drenar o tórax. O que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos aliviando? Ele está torporoso, talvez não esteja nem sentindo dor. Mas ele começa a sofrer, está sondado com a sonda vesical, começa a ter infecção urinária, pode ter a pneumonia também, a traqueostomia pode depois infeccionar, e vai sendo assim uma coisa apavorante, né? E a família já está, pelo amor de Deus, deixa eu morrer em paz, né? Às vezes você não se dá conta. Quando chega uma paciente dessas condições na UTI, o plantonista fica logo revoltado. Por que trouxeram para cá? Se ele estava para morrer, né? Então, isso é uma condição, isso é a distanásia, né? No seu momento, isso é muito comum na UTI, nas UTIs hoje em dia,
justamente por causa da impossibilidade que você tem, muitas vezes, de se frear frente ao impulso de querer salvar. Quando você já começou com a família, já deixou no prontuário escrito que a família pede que não faça mais nada, mas às vezes é um familiar que diz, doutor, eu quero que faça tudo por ele. Mas quando ele diz eu quero que faça tudo por ele, está querendo dizer, não deixa ele sofrer. É isso que ele quer. Se ele viver, muito bem, mas se ele morrer, paciência, né? Ele tinha que morrer, né? Mas, às vezes, isso é uma coisa tremenda que não deixa a pessoa nem se desprender, o espírito se desprender do corpo, né? Agora, vocês imaginem, e a gente vai ter coisas mais amplas para discutir na frente, qual é a mentalidade das pessoas que praticam a eutanásia. É puramente materialista, não é espiritualista, não entende a razão do sofrimento, a necessidade do sofrimento, acha que ele não tem necessidade de sofrer, ele tem que aliviar aquele sofrimento dele. Quando, na realidade, a pessoa está revoltada, né? Não tem aqueles momentos para refletir sobre a mudança de sua vida, e tudo isso caracteriza realmente o materialismo e o desprezo para a vida espiritual, né? Eu gostaria só de lembrar, antes de prosseguir mais adiante, que Allan Kardec também, no livro dos... falta falar em ortotanásia, né? Que eu não mencionei. Ortotanásia também do grego, seria a morte correta. O paciente está morrendo. Ele está num processo irreversível da morte. O médico que cuida dele tem todo o cuidado para mantê-lo sem sofrer, dando assistência, os cuidados paliativos, está só aguardando o termo daquela vida que Deus lhe marcou para a existência, né? O que é que acontece? Muitas vezes a família concorda, todos concordam, então isso não pode ser penalizado, nem sequer se contempla no Código Penal, porque é uma coisa eticamente aceita também. O que você está fazendo é cuidando enquanto ele está morrendo. Você não está matando, porque o processo de morte já se instalou. Você está agindo corretamente. Esse é que é o ponto fundamental, né? Agora, na pergunta do Livro dos Espíritos, 953, é uma pergunta parecida com essa. E se vocês permitirem, eu gostaria de expandir mais essa resposta, botando aqui, trazendo à baila essa pergunta de Allan Kardec. Quando uma pessoa se vê diante de um fim horrível, será que ela será culpada se abreviar alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Quer dizer, na primeira pergunta, 28, ele diz, será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Era uma coisa ativa, era o eutanásia. Aqui é suicídio. A pessoa é que está querendo ela mesma acabar com os seus sofrimentos. Ela é que apressa a sua morte cometendo suicídio. E os espíritos superiores respondem que é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus marcou para a sua existência. E ninguém pode ter certeza de que esse momento chegou. E guarde bem a comentário de Allan Kardec. É que só Deus pode dispor da vida de uma pessoa. E nós, como médicos, não podemos nos sentir como Deus e determinar quem deve viver e quem deve morrer. Isso está acontecendo em alguns países, né? Bom, esse é um ponto. Agora, e se a pessoa que quer acabar com sua vida não tem coragem? Ele recorre a outra pessoa. Aqui no Brasil, se ele recorrer ao médico ou ao enfermeiro, ninguém vai lhe assistir, porque ele é penalizado pelo artigo 122 do Código Penal brasileiro, que é induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar auxílio para que o faça.
Então, o suicídio assistido ocorre quando a pessoa não consegue concretizar sozinha a sua intenção de morrer e solicita o auxílio de outro indivíduo. E nós temos exemplos vastíssimos na literatura e no noticiário mundial. Então, esse suicídio pode ser realizado ou por um ato que eu prescrevo ou administro uma droga, ou drogas, ou estimulando. Eu vou lá para convencê-lo que ele está certo e que ele deve cometer o suicídio. Eu estou assistindo. Nesse caso, ele está compactuando com a intenção de morrer. Ele também é culpado de um homicídio. Ele está compactuando através da utilização de agente causal. Aqui na legislação brasileira, que nós vimos, ele pode ser penalizado, né? Mesmo que a vítima tenha assinado um termo de consentimento que se responsabiliza, ele não é livrado da ilicitude do ato, né? Nós conhecemos na literatura mundial, e isso influenciou, é polêmica ainda na Europa. Nos Estados Unidos foi aprovada a lei, em Oregon, que regulariza, normaliza o suicídio assistido. E disseram, nos Estados Unidos foi aprovada a eutanásia. Não foi. A eutanásia foi aprovada em alguns lugares aqui no Uruguai, talvez na Colômbia. O suicídio assistido não é penalizado em alguns pontos. Na Holanda é aceito. Inclusive, a eutanásia ela não está prevista na lei, punição. Então, o médico pode praticar a eutanásia, não será punido. Teve uma médica que, a pedido da mãe, que estava com câncer terminal, sofrendo com muitas dores, pediu para terminar com a vida dela, e ela terminou. Essa enfermeira, essa médica foi julgada, foi condenada a 1 semana de prisão, mas não cumpriu a prisão. Ficou em liberdade condicional. Os protestos foram imensos. Aliás, o que se levantou a favor dela foi muito grande. E isso levantou também a opinião pública mundial para alertar para a possibilidade. Você veja como na Europa, como nos países evoluídos, a mentalidade não espiritualizada, materialista, dão razão a um ato desse, porque não tem a menor percepção da vida espiritual. Não sabe que em alguns momentos que você poupa, alguns minutos ou horas, que você poupa da vida daquela pessoa, ela pode ter condições de se arrepender. O que a gente vê normalmente é que a própria pessoa não tem essa percepção e ela se torna uma revoltada. Por que a minha aconteceu? Por que eu tenho que sofrer? A vida se acaba com a morte mesmo, por que eu vou viver sofrendo? Mas esse médico, ele inventou uma máquina da morte, a Thanatron, que tinha uma máquina simples, pequena, chama máquina, mas na realidade era um gancho, é um armáriozinho com 3 ganchos para administração de drogas. E a pessoa mesmo que administrava. E ele provocou e se orgulhava de ter provocado 130 mortes, desde 1991. Em 1998, ele filmou um suicídio assistido de um paciente com ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é aquela doença de Lou Gehrig, ou o doente mais famoso foi Stephen Hawking, que você vai perdendo a sensibilidade total por lesão dos neurônios motores, e você vai afetando a sua deglutição e a sua respiração. É tanto que ele faleceu com, muitas vezes, crise de pneumonia, acabou fazendo insuficiência respiratória, infecção severa e acabou falecendo. Mas esse paciente não queria enfrentar, mas também não tinha movimento para injetar ele mesmo. E ele filmou, o médico filmou ele mesmo injetando, e divulgou para as redes de televisão. Deu muito ibope, mas ele foi condenado a 10 anos de prisão no ano seguinte. Passou 8 anos, 9 anos preso, e prometeu que não mais mataria, mas também já estava com quase 80 anos, né? Aí foi solto, liberdade, passou a dar entrevistas e se orgulhando e dizendo que realmente ele faria tudo novamente, porque ele assistiu aqueles pacientes
ele aliviou o sofrimento, de uma convicção fortíssima que ele tinha que a medicina deveria praticar a eutanásia. Então, nós vamos deixar também para perguntas posteriores, o que é que a espiritualidade pensa. Nós vimos o que é que eles acham de tudo isso. É suicídio, que não se deve, né, porque 1 minuto pode significar muito, e se ele se arrepender. Mas também eu faço a pergunta e vocês raciocinem depois, a gente pode comentar. Os espíritos superiores, eles cometem eutanásia? Ou seja, eles interrompem a vida de alguém que está no corpo físico? Romero, nós temos, dentro da linha que você estava comentando, o Ricardo Mendes, temos várias perguntas já sobre o assunto. Disse o senhor Romero, atuar sempre em seu benefício. No entanto, se a pessoa acredita que é para o benefício da pessoa, né, da outra que ela vai ajudar, ou que vai provocar a eutanásia, ou nas várias situações relatadas, ele faz a eutanásia. E aí, relacionado com isso, a Rafaela, Fernanda, porque você também tocou no assunto dos países que admitam, como fica nos casos em que nos países a eutanásia é permitida para aqueles que fazem e sofrem? Eu acho que eu já expliquei que pela dificuldade de entendimento, ou pouco entendimento que eles têm da vida espiritual, nós, como espíritas, nós não aceitamos. Os espiritualistas, de modo geral, a religião católica, não aceita. Quiseram discutir a eutanásia na Califórnia, e o Papa mandou um aviso dizendo que seria a eutanásia e o aborto. E instruiu a igreja para ser terminantemente contra. Muitos países não é que a eutanásia... Bom, não é permitida pela lei, mas também não pune quem faz a eutanásia. Mas isso não exclui esses países, ou quem o pratica, de estarem cometendo um crime perante as leis divinas. Porque veja o que foi que Allan Kardec disse. Só Deus pode dispor da vida de uma pessoa. Eu posso estar atuando no benefício de uma pessoa do meu ponto de vista materialista, porque eu acho que estou acabando com o sofrimento. Eu posso aliviar o sofrimento dele sem matá-lo. Eu não estou agindo no benefício dele se eu estou matando, porque eu sei que ele terá tempo de se arrepender depois. São uma dificuldade tremenda, às vezes anos e anos que passam no mundo espiritual por causa de um simples pensamento que não foi corrigido antes na vida física, né? Então, atuar em sempre o seu benefício é no sentido de aliviar o sofrimento. Por isso que a ortotanásia é considerada legal eticamente. Mas se você faz, mesmo que você faça por um sentimento de piedade, é crime previsto no Código Penal. Se você o faz sem sentimento de piedade, é crime, como é homicídio simples ou culposo, né? Ou doloso, né? Provavelmente culposo, que tinha a intenção de matar. Então, ele é julgado por homicídio. No outro, é por eutanásia, que darão talvez alguns atenuantes por causa da piedade, né? Obrigada, Romero. Joedla, a gente tem aqui algumas perguntas e a gente queria também fazer essa junção aqui dos entendimentos. Uma é uma pergunta mesmo, que coloca aqui dentro do contexto da teoria que a gente está conversando, é da Ângela Jucá Sancho. Ela diz: terá algum benefício o espírito que sofre há muitos anos de uma doença incurável? Mas também nesse sentido de buscar uma razão para o sofrimento ou uma explicação para uma situação, a Jeane Lima coloca de uma forma concreta um exemplo. Às 21h47 ela diz: meu irmão desencarnou tentando salvar um casal de amigos que estavam se afogando. Ele salvou os amigos, mas custou a vida dele. Como entender mesmo sendo espírita? Isso é uma pergunta mais para adiante. Tem essa pergunta. Vamos tratar disso adiante. Então, vamos começar na primeira questão, não é? Sempre, todas as experiências reencarnatórias, elas têm o objetivo do nosso aprendizado,
do nosso crescimento espiritual. Cabe questionar de que forma nós estamos enfrentando esse sofrimento, enfrentando esse desafio, resignados ou revoltados? Como está a nossa postura diante dessas dores? Há benefício, porque nada nos acontece que não seja para o nosso aprendizado, mas nós temos o livre-arbítrio e nós podemos nos revoltar. Nós podemos ficar na rebeldia, né? na raiva, na negação, na não aceitação desse problema. E aí a gente perde a oportunidade do aprendizado espiritual, de retirar o aprendizado que se faz necessário. E dentre esses aprendizados, um deles é o da entrega. Porque se existe uma situação em que eu estou com uma doença incurável, é necessário buscar amenizar o sofrimento, mas existe uma grande experiência que é entregar-se àquela situação. E isso só acontece, e até o que Romero comentava anteriormente, é necessário saber de que ponto de vista nós estamos falando. Nós, espíritas, falamos do ponto de vista da imortalidade da alma. Então, nós vamos entender, né, que todas essas experiências, ela tem por fim o nosso aprimoramento espiritual. Vamos seguir, então. Sim, e tem a segunda pergunta que vai ser feita, né? Eu acho que mas a gente pode seguir, né? Isso, a gente pode seguir esse direcionamento que o Romero nos colocou aqui como sugestão. E aí a gente traz uma outra pergunta sobre a eutanásia, tá, Joedla? Se você puder já responder também. A da Carmen Sheila Gonçalves, às 21h49. Quando a eutanásia acontece em animais? E aí, Joedla? Então, nós vamos lembrar aí da questão do princípio espiritual, que está estagiando, né? Que está estagiando também, que está em seu processo evolutivo. Mas o que nós vamos entender é que, e vocês me corrijam se eu estiver equivocada, é que o princípio espiritual ele está agindo no campo dos instintos, né? Ele está agindo no campo dos instintos. Ele ainda não está ligado ao livre-arbítrio, ainda não está ligado à lei de causa e efeito, né? Então, existem situações em que se chega a um termo e que a gente vai compreendendo que é um nível de sofrimento, que aquele ser, que é um animal, né, está passando, em que se aceita a eutanásia. Eu posso estar errada e vocês me corrijam, porque não é um espírito que ali está reencarnado, é um princípio espiritual que está em evolução, está em aprendizado, mas ainda se encontra na esfera dos instintos. Romero, quer comentar um pouquinho sobre esse... Realmente é um desafio, viu? Eu estava com a dor no coração, só pensando na minha cadelinha. Eu não faria, não. Eu tenho medo. Eu faria tudo para aliviar o sofrimento, mas é terrível mesmo. O que é que os veterinários acham? Eles aceitam como passivo. É um sofrimento também. Mas eles aceitam, e eu acho que a justificativa que a Joedla mencionou é válida, não é? Eles têm a sensibilidade, eles estão aprendendo. Tem deles que têm muito mais sensibilidade do que a gente aparentemente vê em seres humanos. Né? Mas faz parte do aprendizado também. Né? Agora, será que... É a mesma coisa da eutanásia. Será que nós estamos querendo só aliviar o sofrimento dele ou o nosso também? O nosso sofrimento. Né? É uma pergunta que se deve fazer, mas o sentimento de piedade sempre está presente. Né? É uma questão realmente bastante delicada e que tem que ficar no foro íntimo de cada pessoa para tomar a decisão, não é? No entanto, consideremos, há um princípio espiritual em desenvolvimento e precisamos ponderar se, de fato, não haveria outros caminhos ainda, outras possibilidades a serem adotadas
não é? Porque muitas vezes também entra uma questão de que fica muito caro para manter aquele animalzinho, não é, vivo por mais tempo. E aí a pessoa faz uma opção porque às vezes não tem recurso, não é, para poder manter. E às vezes porque realmente não quer despender. Então a questão é da consciência de cada um para examinar aí também essa questão, não é? Como o Romero disse, ele lembrou da cachorrinha que ele tem e ele não faria com ela. Então, é uma questão pessoal, realmente, de foro íntimo, né? A questão. Bom, nós temos várias outras perguntas também relacionadas ainda com o assunto. O Antônio Andrino, ele coloca de Lagoa Santa, o que vale na espiritualidade é a intenção. No caso desse médico que acredita ter trazido um alívio para o paciente, será que ele pode ter um atenuante aí para essa questão? Romero, rapidamente. Eu acho que o atenuante é muito importante para os países que não punem os médicos. É a parte mais importante de todos. Para o nosso país, continua sendo crime. Embora eu acho que haja o atenuante da piedade, né? Porque ele é julgado por eutanásia, que teria uma pena menos severa do que por homicídio. E eles frisam bem, se não houve o sentimento de piedade, ele é julgado por homicídio, né? Se não havia necessidade desse sentimento também, né? Mas a intenção é muito importante, mas ele está cometendo um crime porque ele está interrompendo a vida de alguém. E quando a gente fala de intenção, né, Romero? É um processo de consciência, de amadurecimento, de reflexão consciencial, não é? Aí a gente tem aqui, Joedla, ainda mais uma questão que é colocada pelo Walter Ascioli, às 21h59. Ele pergunta assim: na prática da eutanásia, o espírito que passou por esse processo, ele pode obsidiar quem o autorizou? Ou seja, aquele que deu autorização para o processo acontecer? Eu não lembro agora o livro, mas há numa das obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, um caso de um espírito, né, que está profundamente revoltado porque o seu filho autorizou a eutanásia. Então, ele já tem uma filha desencarnada, e essa filha vem, pede a ele que tenha compaixão pelo jovem, que o compreenda, mas o espírito está, assim, odiando a situação. Ele não chega a obsediar, talvez por estar numa proteção junto à filha desencarnada, mas ele estava bastante revoltado, né? Então, nesse caso, né, o espírito não concordou com aquela situação, né? Para ele, né, as dores ainda não eram atrozes o suficiente para que ele pedisse um caso desses, né, uma situação dessas, um ato desses. Então, o que nós vamos considerar, não é que dependendo das intenções, das energias envolvidas, né? Porque na obra de André Luiz, a ideia era que o filho queria mais rapidamente tomar posse daquela herança. Existia um motivo, né, mais fútil por trás. E aí, quais são as intenções? Porque até aqui a gente discutiu, né, na intenção da compaixão, de querer amenizar a dor, mas qual é a vibração que estava envolvido naquele ato? E qual a vibração daquele espírito que teve sua existência abreviada? Havendo essa sintonia de energias, vamos dizer assim, negativas, afinidade de energias negativas, vai ocorrer o processo obsessivo. Caso o desencarnado esteja revoltado, mas que a intenção, como foi feita uma pergunta aí, não havia essa intenção de prejudicá-lo, e sim de um ato na compreensão de quem agiu, de compaixão, de querer amenizar aquela dor, não se faz o vínculo
obsessivo. Né? Então, é necessário que haja, né, a ressonância das vibrações para que haja esse processo obsessivo, o que pode ocorrer. Eu poderia comentar um pouquinho? No livro Além da Vida, de Divaldo Franco, por diversos espíritos, ele faz com o céu e o inferno 10 depoimentos em reuniões mediúnicas de espíritos em sofrimento, 10 em recuperações, 10 espíritos felizes. E eu acho que é o 4º ou 5º capítulo, é impressionante. O título é Crime de Eutanásia. É impressionante como o espírito que cometia a eutanásia, como ele estava crente, ele era materialista, só podia ser, porque ele não acreditava que estava no mundo espiritual. Achava que era a consciência dele que estava falando e que as vozes que falavam contra ele eram dos atavismos, dos dogmas religiosos que ele não conseguiu se livrar. Mas, na realidade, eram os espíritos, uma quantidade grande de espíritos a quem ele havia provocado a eutanásia, revoltados contra ele, chamando-o de assassino, porque você deveria ter me permitido passar mais um tempo na vida. Eles viram que erraram e estavam sofrendo porque eles deram ordem, porque foi um suicídio assistido também. De uma certa maneira, foi com autorização deles. E ele questionava, ora, se eles pediram que eu fizesse isso, como é que pode considerar que eu que sou culpado? Eles é que são suicidas. Ele não aceitava isso. Mas a verdade é que mesmo os espíritos, os familiares que haviam pedido também para que ele interrompesse a vida, aqueles espíritos estavam revoltados, porque ele havia interrompido de alguns momentos, algumas horas, alguns dias, a vida dele, né? Que ele deveria ter vivido mais, é isso que ele sempre dizia. Né? Então, eles estavam obsidiando o espírito, né, que havia causado aquilo. Muito bem. O Lu, eu tive uma queda aqui de conexão, e aí os favoritos meus se foram. Tinha 2 perguntas lá que já estavam respondidas. Uma delas eu localizei. A Carmen Paes Barreto diz assim: alguns países têm leis que permitem o suicídio assistido nos hospitais com médicos. O que vocês dizem segundo o Espiritismo? O Romero já tratou disso, não é? Há crime, há responsabilidade, ainda que relativa, porque ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, mesmo com a autorização da lei dos homens, não é? Então, a gente volta aqui para as nossas perguntas, não é, Luziane? Para a Joédala agora, lá no item 29, Joédala, qual a resposta do Espírito São Luís para a seguinte pergunta? Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Vamos voltar a uma palavra utilizada agora há pouco, é a intenção. Qual a intenção? Porque uma mesma ação, ela pode ter intenções diferentes. Você vai ver alguém indo para a guerra e pode considerá-lo que espírito corajoso. Mas qual é a intenção desse espírito? E o que vai ser avaliado, né, pelas leis divinas e pela consciência do próprio espírito era qual a intenção que ele tinha. E, nesse caso, a intenção era que ele queria pôr fim à sua vida e decide ir para a guerra para morrer no campo de batalha. E aí, olha a pergunta como é colocada, com o propósito de tornar útil a sua morte. Então, ele procura, assim, uma intenção de tornar útil a morte. Aí a gente vai voltar a suicídio. Aí, o que ele fez foi criar uma situação para esse suicídio. Ele estava apenas querendo mascarar o seu desejo perante a sociedade, porque para a sociedade, a ele, ao morrer, ele iria ser condecorado, iria ser homenageado, mas que, na realidade, o que existia, né, era uma ideia de suicídio. E a nossa proposta, então, é que se ele já está achando
que a sua vida não tem sentido e quer tornar útil a sua morte, vamos fazer a seguinte proposta de tornar útil a sua vida, já que naquele momento, talvez seja um momento que ele está no fundo do poço. Então, use essa oportunidade para sair do poço com um outro direcionamento na sua vida. E nesse direcionamento, porque se o espírito está querendo morrer, ele está num processo frágil, ele precisa encontrar força. E ele precisa encontrar força na fonte da vida. E a fonte da vida é Deus, o Criador. Então, que ele entregue-se a Deus. E nessa entrega, ele procure amparo, para que ele consiga fazer esse rito de passagem. O rito de passagem de uma ideia de suicídio velado para uma postura de resignação dinâmica diante da situação em que ele está. E esse termo resignação dinâmica, nós encontramos dito pelo espírito Joana de Ângeles, no livro Plenitude, que ela vai dizer que a resignação dinâmica é a aceitação do problema com uma atitude corajosa de enfrentar e de remover-lhe a causa. Então, essa resignação dinâmica se faz necessário a entrega a Deus e a busca das soluções. E, para esse caso, há suicídio e a sugestão é: torne útil sua vida. Ela poderá trazer muito mais utilidade do que o seu processo de morte. Excelente. Quer trazer algum comentário, Romero, a respeito disso, a respeito do tema suicídio, nesse item 29? Seu áudio, Romero. É suicídio, como você bem falou, não interessa se é ele que se mata ou que se deixa matar, ou que alguém o mate, né? Continua sendo. E é uma ilusão ele achar que está coroando a morte dele com um ato de heroísmo, né? Eu acho que é mais nesse sentido, né? Foram muitos, nós sabíamos de muitos que iam para a legião estrangeira na França, porque era terrível, né? A probabilidade de morrer era muito grande, as condições no deserto eram péssimas, áridas, né? E ele sofreu muito. Então, quando tinha um amor rejeitado, eles iam para morrer no estrangeiro. E quando não morriam, voltavam como heróis, né? Mas, quer dizer, esse é um exemplo prático que muitos franceses seguiram na legião estrangeira, né? Eu acho que talvez já fez com que Allan Kardec raciocinasse sobre isso também, né? Que eu acho que nessa época já tinha, do Evangelho segundo o Espiritismo, já tinha influência da França na África, né? E aí a gente encontra, Romero, no item 30, um questionamento que aí sim a gente já traz o questionamento da Jeane também, né? Que colocou aqui para a gente a respeito do seu irmão. Então, o questionamento do item 30 é o seguinte: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? E aí, poderia abordar a resposta apresentada por São Luís? Pois não. Então, aqui já vai respondendo a pergunta feita por aquela cujo familiar morreu sacrificando a sua vida para salvar outros, né? Quer dizer, aqui mais uma vez, a intenção. O ato dele como Allan Kardec diz, soberanamente meritório, porque a intenção não é buscar a morte, embora possa morrer, mas é devotamento e abnegação, mesmo até que ele tenha certeza da morte. Agora, que ninguém pode dizer se ele não seria salvo no último instante, né? Na realidade, é um ato extremo que preenche a lei de caridade, né? E ele disse, um casal de amigos que estavam se afogando,
A intenção, muitas vezes, você não pensa, num ato desse, você não pensa. É o instinto, muitas vezes a bondade, você quer salvar, e aquilo é... Você não pensa, será que eu vou saber socorrê-lo realmente? Eu sei nadar, mas eu tenho condições e vou e acaba morrendo. Teve um ônibus em São Paulo, acho que foi em São Paulo, no interior de São Paulo, viajando, cheio de estudantes, garotos pré-adolescentes, e que o ônibus virou e caiu dentro de um lago, ou foi de uma represa, e muitos meninos começaram a morrer, né? E um deles, bem forte, era um exímio nadador, salvou a vida de muitos. E na última tentativa ele não conseguiu se salvar, né? Então ele morreu também. Então é um heroísmo extremo. Como é que a vida espiritual pensa isso? Pensa que realmente é devotamento e abnegação, e isso será levado em conta, porque é um ato extremo de amor quando você sacrifica a sua própria vida em benefício dos outros. Agora, se você tem tempo de pensar, você vai ver, você vai pensar, será que a minha vida é mais útil eu morrendo para salvar esses dois, ou mais útil se eu viver? Sem você pensar egoisticamente, né? Ou tentando querer se safar da condição. Se você pensa e realmente você acha que a vida tem muitas pessoas dependentes de você e que serão muito prejudicadas, você pensar, você num momento desse, você reflete e talvez você não se lance na água, né? Mas de maneira o ímpeto faz com que você se lance, né? E essa pergunta do livro do Evangelho segundo o Espiritismo é muito parecida com o que Allan Kardec fez no livro dos Espíritos, pergunta de número 951. É semelhante, ele diz, não é às vezes meritório o sacrifício da vida, quando aquele que se sacrifica visa salvar a de outro, ou ser útil a seus semelhantes, que também é o caso presente, né? E ele diz, somente o desinteresse torna meritório o sacrifício. Se o interesse dele era realmente salvar a vida, não era se matar, o sacrifício é meritório. Então, aos olhos da espiritualidade, ele cometeu um grande ato de amor, né? Ele está cumprindo o sacrifício. Nós temos aqui um comentário da Mari, colecionista. Só quem passou por isso é que sabe. É uma decisão dificílima, mas quando o seu animal está gritando de dor por uma doença incurável e terminal, ou quando está em estado vegetativo e não reage mais, sem atividade cerebral, não seria um ato de compaixão? A resposta já foi dada, né? Uma questão de foro íntimo de cada um, de cada situação, que não cabem julgamentos. E às vezes a gente aventar qualquer comentário pode estabelecer um julgamento, como aqui no caso Daniel Song fez a seguinte colocação: e no caso de tantos animais que são mortos diariamente para servir de alimento para o ser humano, sendo estes animais diferentes da situação de dor e sofrimento, são levados à morte sem causa. Nós vamos lembrar que há planetas que escolhem outra linha de evolução diferente da nossa. Há planetas onde nem acontecem as guerras que acontecem aqui na Terra. E então nós escolhemos esse viés. Eu gostaria de saber se os nossos convidados querem comentar a respeito do assunto, mas fiquem livres, porque também é delicado e não cabe aqui estabelecer nenhum tipo de julgamento, não é? Sim. Porque está no foro íntimo também de cada um. Eu acho que matar um animal para alimento não deixa de ser contrário à lei divina, porque é um irmão nosso inferior. E muitos desses animais nos têm como seres superiores. Muitos nos obedecem cegamente, como se fôssemos deuses. E se você pensa isso naqueles que estão próximos a nós, os domesticados, especialmente os cães, né? É terrível, a gente acha terrível, mas tem também as ovelhas, tem os jumentos,
tem o gado, vacum, quer dizer, as vacas, né? Que não deixa de ser condenável, porque eles sofrem. E as energias do sofrimento deles impregnam a carne, as suas vísceras. André Luiz mostra a experiência em Um Matador, que eu fiquei chocado a primeira vez que eu li. Porque eu já vi a morte em Matadores quando era jovem, era novo, fui assistir por curiosidade com vários colegas, e eu fiquei meio apavorado, e eu me senti mal por causa das energias, naturalmente. Mas André Luiz mostra que existem espíritos vampirizadores que estão avidamente sugando as energias vitais daquele animal, e eles estão também regurgitando no sangue, estão regurgitando sobre o animal. Isso são energias péssimas. Por isso que muitas vezes dizem que essas energias da carne podem nos ser prejudicial. Os hindus, os yogis, que são vegetarianos, eles acham que é um alimento terrível, né? E não se alimentam. Então, Emmanuel diz, como é necessário para a nossa evolução, e o Carlos frisou bem, nós estamos nesse planeta aqui de provas e expiações, então é necessário ainda para a nossa, pelo menos, evolução material, física, para o emprego, para a manutenção da vida. Muitos vivem, são suportados, são mantidos por empregos que vendem carne, que nos matadouros, que trabalham em matadouros, nos que vendem carne, né? E mesmo as pessoas se adaptam a isso, né? Ninguém condena quem come, mas um dia nós vamos deixar da alimentação carnívora, da alimentação de animais. Nós vemos que em mundos diferentes, os animais servem aos homens, são muito mais inteligentes do que os que aqui habitam esse planeta, e eles nos servem, fazem os trabalhos que nós não fazemos mais, né? Então, certamente, eles não se alimentam deles. Joedla vai fazer algum comentário sobre esse tema? Não, tá, já estou satisfeita. Ok. Ainda aqui, um pouquinho antes da próxima pergunta, né, Carlos? A gente tem ainda uma pergunta também sobre suicídio, e a gente coloca para você, Joedla, que é do Jorge. Ele coloca assim: e o que dizer do suicida lento? Aí ele dá um exemplo. Beber até morrer, quando sem coragem de matar-se, prefere vivendo sobre abusos do álcool, por exemplo, até um dia quiçá sucumbir. Seria um acordo com as trevas? Jorge, se a gente for olhar para esse suicida que você chamou suicida lento, né, que vai usando os alcoólicos, né, a gente vai encontrar um espírito profundamente ferido, precisando de cuidado, precisando de atenção, precisando de tratamento. A nossa postura não é apenas olhar para essa situação, não é, e taxar, é um suicida, mas é alguém que sofre profundamente, que perdeu, né, a via das leis divinas, que precisa voltar a reintegrar-se às leis divinas. E eu sei que a espiritualidade, eu sei que aqueles que o amam vão procurando reconduzi-lo para o caminho da sobriedade. Tanto a questão do álcool, quanto qualquer outro tipo de vícios, né? Porque nós precisamos observar que os nossos vícios morais também são vícios que precisam ser trabalhados, também são vícios que nos prejudicam, não é? O nosso ódio é uma emanação energética que vai nos causando problemas em nossa saúde. Então, aquele que faz uso de alcoólicos é um suicida lento, mas a nossa postura é de que forma podemos ajudar, porque é um espírito fragilizado, é um espírito que está ferido e que não está conseguindo encontrar o caminho mais acertado. Porque se você for muitas vezes
falar com ele, ele não quer acabar com a vida. O que ele não está conseguindo é controlar a sua viciação, que vai levá-lo a uma morte prematura. Né? É o caso dos fumantes, né, que faz o uso do fumo, sabe que aquilo gera uma morte prematura. Sim. Muito bem, excelente. Nós estamos aqui examinando um assunto que toca muito na questão da consciência coletiva, inclusive, não é? Que a gente precisa amadurecer. Um momento de reflexão, nós precisamos mudar hábitos, e muitos hábitos, inclusive, e desenvolver um maior respeito pela própria natureza, pelos nossos irmãos inferiores, da evolução, que são princípios espirituais que chegaram à nossa própria condição, não é? E existem leis divinas. Então, a gente teria que entrar em certos detalhes e aspectos para melhor compreensão disso tudo, mas eu acho que a gente está tratando aqui, não é dentro do tema proposto, já com algumas reflexões que nos levam a maior tolerância, maior compreensão do outro, ver o que é que nós podemos fazer para ajudar sempre, sem crítica, porque às vezes pior do que a situação é a gente brigar com a pessoa por causa do que ela está fazendo, porque pode até piorar a situação, não é? Às vezes é um familiar e tudo, e o indivíduo se chafurda ainda mais, por exemplo, no vício do álcool, pela falta até de compreensão de alguém que está do lado, que poderia estender uma mão e estabelecer uma ponte, e até a questão dos animais também, que toca muito, porque a gente vê que apesar da gente considerar que eles não têm livre-arbítrio, quando você vê, por exemplo, um boizinho que é tirado dentre os animais que vão para o matadouro e ele está ali olhando para as pessoas, e quando as pessoas retiram, ele começa a saltar de alegria porque ele entendeu que não vai morrer. Então, poxa, como é que você interpreta isso? A gente precisa ir considerando essas coisas, não é? E trabalhando. Ainda temos muitas dificuldades e não julgar. Então, se eu falo um negócio desse julgo, então eu me julgo a mim mesmo, que ainda tem um monte de limitações para poder trabalhar e corrigir, porque pior, às vezes, do que certas situações é aquela vibração negativa que se estabelece de um estar pensando mal do outro porque faz isso, porque faz aquilo, e a gente sabe que isso é muito ruim para a psicosfera do planeta, não é? Então, se podemos colaborar, esclarecer sem disputas, sem brigas, a gente deve fazer respeitando o livre-arbítrio do outro, porque a gente não responde pelo que fazem os outros. Nós respondemos pelo que nós fazemos, inclusive deixamos de fazer. Isso nos dá uma tranquilidade no coração. Lógico que nós temos que trabalhar pelo bem, insistir, não é reflorestar o planeta. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer, mas sem brigar com ninguém. Não precisa brigar, não é isso? Nós podemos fazer aquilo que precisa ser feito e fazer da melhor forma possível. Nós temos aqui uma pergunta para Joédla, não é ainda? Qual é o pensamento de São Luís para a pergunta: os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Olha aí. Pois é, olha aí. Aceita resignado os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e visando sua felicidade futura. Aí a pergunta é, eles não estão trabalhando apenas em seu próprio benefício? Né? A pergunta que eu poderia observar é, não há egoísmo nisso? Será que há egoísmo? Né? E poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Ora, mesmo, e a gente comentou isso, a lei da autorresponsabilidade, os desafios que nós passamos, os sofrimentos que nós passamos, são desafios de aprendizados nossos. Porém, existe uma outra lei divina, que é a lei da solidariedade. Então, quando a gente fala na lei de amor, amor e solidariedade são irmãos, são irmãs. Quando eu estou enfrentando um sofrimento resignadamente, aquele meu exemplo, aquela minha postura serve, como eu já usei o termo, serve de exemplo. Existe um ditado popular que diz assim: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta.
Então, aquele exemplo de vivência, de resignação, vão inspirar os familiares que estão mais próximos, vão inspirar positivamente todos os que estão vivendo aquela experiência mais próximo ou mais distantes. Então, essa questão que eu quero lembrar da solidariedade, sua postura jamais vai ficar só com você. Você exerce uma influência, você emana, inclusive, como o Carlos comentou agora, você emana vibrações. E aqueles que estão próximos, ao sintonizar com elas, também recebem desses eflúvios. Então, certamente, esses sofrimentos, esses exemplos, o que eu poderia dizer, se tornam proveitosos para outrem, por ensinar a resignação. Ensinar a se submeter à vontade de Deus. É essa a finalidade, a grande finalidade, a única coisa que nós podemos fazer, porque o nosso sofrimento a gente não pode entregar ao outro, ele é nosso. E como nós enfrentamos, é o que muda. Excelente ponderação, Joedla. E nesse mesmo caminho que você coloca, teve um comentário mais cedo, às 22h05, da Ana Lúcia, em que ela colocou que a mãe ficou quase 11 anos acamada. E com todo esse processo, o espírito já estava sendo depurado pelo sofrimento e aprendizado. Ela trouxe essa pergunta quando o Romero estava ali falando da utilidade, dos minutos, a importância de cada período para o espírito. Sim. Mas olha como essa pergunta também faz correspondência com o que você acabou de falar. Você quer comentar um pouquinho, Joedla? Oh, eu quero. Eu queria contar um exemplo bem rapidinho, que é o exemplo de Elizabeth Glaber-Ross, que foi aquela que criou a taonatologia, que é aquela ciência do bem morrer, a humanização da morte. E ela traz no livro dela, O Túnel e a Luz, o próprio exemplo da mãe dela. Ela não é espírita, mas esse exemplo cabe aqui no nosso espaço. A mãe dela havia pedido a ela que, se em algum momento tivesse uma doença, que ela ficasse impossibilitada de se autocuidar, de se autogerir, que a filha fizesse a eutanásia. E a filha disse que não faria, né? Que a mãe não tivesse nenhuma dúvida que ela não faria. E realmente sua mãe teve um derrame vascular cerebral e ficou imobilizada. Só mexia um pouco o dedo da mão, mas ficou imobilizada. E ela disse que o olhar da mãe era como se dissesse: vá, faça o que eu quero que você faça. E ela disse que ela passou um tempo com raiva de Deus, porque ela disse assim: olha, minha mãe criou trigêmeos, minha mãe cuidava, no passado, que não existiam facilidades na vida, teve 4 filhos, era uma pessoa zelosa, uma pessoa que servia muito, servia à vizinhança. Como é que minha mãe está tendo uma situação dessa? Então, ela passou 4 anos acamada, imóvel, sendo completamente cuidada por outras pessoas, que isso ela não queria. E chega um momento que a Elizabeth disse que percebeu e que agradeceu muito a Deus por ter entendido. A mãe dela aprendeu a vida toda a dar. E passou 78 anos dando, e passou apenas 4 anos recebendo. Ela disse: se eu tivesse feito a eutanásia, minha mãe precisaria reencarnar com limitações físicas para aprender a lição de receber. Olha que bonito. Então, minha querida, estava sim, sua mãe estava tirando profundas lições espirituais que só ela, na sua intimidade, compreende, e um dia ela vai dizer a você, vai esclarecê-la desse motivo. Muito bom, Joedla. Eu vou fazer uma última pergunta ao Romero e a gente vai encerrar, né? Só comentando do Bruno Dantas, antes da pergunta. Boa noite. E matar insetos, moscas, e o que vocês acham? Bem rapidamente. Conta-se que o Chico um dia entrou um pernilongo e o perturbou boa parte da noite. Até que o Chico finalmente conseguiu pegar o pernilongo. Carapanã, né? Depende da região, tem um nome, mas muriçoca, seja como vocês chamam aí na região que estão. Ele pegou o bichinho e falou: que vontade de te matar.
abriu a janela e disse assim, mas vou deixar para outro, e botou para fora. Então, Bruno, não é? Cada um toma a sua decisão, que é questão aí realmente também de consciência. E Romero, a última, então, agora. Será que esse salvamento, aquilo que você estava falando, né, na hora que a pessoa acaba desencarnando para salvar outros, não está ligado ao resgate de outras encarnações? A pergunta é de Andréa Henriques. Pode ou não estar. Pode ser que estivesse no processo reencarnatório dela, que ela morresse numa situação. Mas é muito mais provável que fosse o ato mesmo de puro amor. É difícil a gente prever, né? Teria que ter uma informação espiritual para dizer se realmente ele estaria resgatando erros passados. Né? Exatamente. Muito bom. Nós gostaríamos de agradecer aos nossos queridos convidados, a Joedla, a Romero, as intérpretes para Libras, ao nosso querido Carlos por esta parceria, a todos os que estão nos bastidores e que compõem a equipe desse Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, sinalizando que hoje é o nosso último encontro em relação ao capítulo 5º, um capítulo vasto, é o segundo maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos 14 instruções dos Espíritos nesse capítulo. O primeiro, o maior, né, é o capítulo 28 das preces coletâneas. Então, na próxima semana, nós vamos entrar no capítulo 6º, o Cristo Consolador, o jugo leve, Consolador prometido. Agradecendo a todos vocês que estiveram conosco. Esse estudo está disponível também em podcast, no canal FEB Podcast, no Spotify e nas demais plataformas de áudio stream. Os nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Então, divulguemos, compartilhemos, para que aqueles que não puderam assistir, eles possam estar aqui com a gente também. Se você tem dúvidas acerca do Espiritismo ou gostaria de ficar atento à programação do nosso estudo, basta acessar o Telegram, @estudo_ESE_FebTV. Se você deseja encontrar todo o conteúdo do Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo em um só lugar, acesse o site www.febtv.com.br/estudo-ESE. Lá nós encontramos as perguntas respondidas do Telegram, os encontros, materiais de estudo, podcast e muito mais. A FebTV disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Estudando o Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos, segunda-feira, às 20 horas. Estudando o Livro dos Médiuns, sempre às terças, às 20 horas. E estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui conosco às quintas, sempre às 21h30. Apoie a FebTV, ajude a manter este e outros estudos no ar, acessando febtv.com.br. Gratidão imensa a todos, um abraço e até a próxima semana. Abraços. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FebTV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias,
o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.